Oi pessoal, tudo bom? Oi, gente. E aí? Faz tempo, né, que nós duas não estamos assim juntas. Gravando. Eu e a Gissa, a gente vai conversar, né? Na verdade, a Gissa vai me fazer perguntas sobre autismo. Eu sei fazer surpresa. E eu vou fazer perguntas pra Gissa. Muito bem. Essa semana teve o Dia Mundial de Consciência do Autismo. Foi no dia 2 de abril. E então a gente resolveu gravar esse vídeo para de repente esclarecer algumas dúvidas e conversar para explicar também um pouquinho, muito rapidamente, sobre o que é o autismo. A gente hoje ouve falar muito sobre autismo. Tô de unha azul. Tô até de unha azul, viu, em homenagem porque a cor do autismo, né, é azul. Né? É azul. E aí a gente ouve muito falar, e assim, tem autistas de todos os níveis, né? Porque o espectro autista, na verdade, tá? O transtorno de espectro autista, que é o TEA, ele tem do mais severo ao menos severo, mais leve. Então, assim, quando a gente pensa em autismo, a gente vai pensar naquele filme, como é que é, o Rayman? O Rayman foi um dos primeiros filmes sobre autismo. E na verdade não falava sobre, né? Eu não lembro dele ser escancarado. Não era escancarado, ele era meio... ele só era diferente, mas não era escancarado a questão do autismo. Não tinha nomenclatura, eu acho, naquela época. Até tinha, mas a coisa não era tão falada. Era mais... porque também se estudava pouco. A gente tem muito estudo a partir da década do cérebro, né? Já pra cá a gente começa a falar muito dos transtornos. E os estudos sobre o autismo eles são bem mais recentes. Então, assim, a gente pensa no Rayman lá, né? Aquele autista um pouco mais severo, que ele não consegue ter uma vida produtiva, que ele, na verdade, está no hospital, né? E o irmão dele, que é o Tom Cruise, né? Todo mundo lembra do Tom Cruise, né? Como irmão dele. E de lá pra cá a gente tem muitas falas, muito nos últimos anos, a gente tem muitos profissionais falando sobre. E muitos dos nossos autistas, eles estão chegando à escola, eles não estão mais ficando em casa. Também não se falava porque antigamente, quando se tinha uma criança, uma pessoa com necessidade especial, seja autista, seja síndrome de Down, seja cadeirante, cego, surdo, eles ficavam dentro de casa mais recolhidos, eles eram um pouco retirados dessa vida social e hoje já não se concebe isso. Com a questão da inclusão, eles estão na sala de aula, né? Lógico, o severo é mais difícil de estar na sala de aula, mas o moderado e o leve, eles estão na sala de aula. Eu tenho um aluno moderado, 2 na verdade. E então assim, né, quando a gente falou no começo do vídeo sobre a questão da unha da cola que tá azul, a cor azul é porque a maior parte das crianças que têm autismo são meninos, né? Então por isso a cor azul. Bem, aí a gente tem algumas coisas, mas o que é o autismo, né? Ele é uma deficiência na socialização. É uma criança que ela não tem a mesma socialização de uma criança dita normal. Eles têm uma palavra para usar para isso. As crianças normais eles chamam de outra coisa. Eles chamam de neurotípicos. Isso, neurotípicos. Então os neurotípicos se comportam de determinadas maneiras em relação aos amigos, à sociedade. E a criança autista ela tem essa deficiência. Ela não é que ela não goste das outras crianças ou que ela não tenha sentimentos. Não, ela simplesmente tem uma séria deficiência na questão de relacionamento. E a gente começa a notar isso desde pequeno, né? Desde a creche, quando a criança começa a fazer a socialização, a gente percebe que aquela criança, talvez ela tenha alguma coisa que a gente tenha que observar, porque não é dentro da normalidade. E ela tem um pouco mais de dificuldade nas questões de regras sociais. Por exemplo, eu olho para a Gisa e eu consigo, pelo olhar dela, né, saber o que ela está pensando. A criança autista tem muita dificuldade disso. Ela não tem essa facilidade, não consegue ler, de ler as emoções, de compreender ironia, de compreender frases figuradas, né? Então, a dificuldade dele de relacionamento é muito por causa disso. O que nós, neurotípicos, como diz o Nicolas Salles é um jovem autista brasileiro que tem tem um canal no YouTube e ele fala muito bem. Nós temos uma facilidade de compreender quando uma pessoa está triste, quando uma pessoa zangada e uma pessoa triste, né? Para eles é mais difícil ver quando é que é zangado e quando é que é triste. Não que eles não queiram, é mais difícil.
Eles são muito francos, né? Eles são muito literais. Eles não têm uma dificuldade de entender aquilo que não é literal, ou seja, coisas que a gente diz no nosso dia a dia. Por exemplo, vai chover canivete. Isso, eles acham realmente. A gente sabe que vai chover muito. Um autista acha que vai chover canivete. Que vai chover canivete. Eu vou morrer de rir. A gente sabe que isso aí é uma figura de linguagem, que ninguém vai morrer de rir. Eles já imaginam uma pessoa morrendo de rir, né? Eles levam tudo ao pé da letra. Ao pé da letra. E, bom, tem a questão também do movimento repetitivo, né? Eles têm eles pegam uma coisa e ficam girando horas e horas aquilo, ou eles giram horas e horas. Que a gente chama de estereotipias. Exatamente, são as estereotipias que a gente começa a perceber. Ou eles têm, a gente às vezes quando não sabe se a criança é autista ou não, principalmente nos casos leves, que é muito difícil de diagnosticar. Às vezes tu pensa, é mania da criança, mas muitas vezes não é mania, aquilo ali já faz parte do processo, do quadro. E o que mais? E assim, eles podem ser extremamente inteligentes, ter até um QI acima do normal. Não em todas as habilidades. Não em todas as habilidades, e não todos, mas assim, o autismo não quer dizer deficiência intelectual, tá? O TEA é um transtorno, ele pode vir com o que a gente chama de comorbidade, que são as deficiências intelectuais, epilepsias, mas pode ser que não. Então, assim, eu não posso rotular. E assim, cada autista, cada criança, na verdade, cada criança é uma criança diferente, é um universo à parte. Então, não tem como dizer, os autistas são assim, os autistas aprendem assim. Tá? Os mais severos vão ter algumas coisas mais semelhantes, mas cada criança que a gente tem contato é uma criança diferente, é lida de modo diferente. Né? E essas estereotipias que a gente às vezes estranha são um modo deles se autorregularem, de se acalmarem. O que a gente faz quando está nervoso? A gente vai lá, toma um copo d'água, né? Ou a gente caminha. Eles muitas vezes ficam olhando aquilo rodar. Para quê? Para fazer um autocontrole. Né? Então, sobre aquele universo, aquela coisa ali eu tenho controle. Porque a gente não pode deixar que a criança que seja autista ela tenha surpresas, né? Isso atrapalha muito, porque eles precisam da certeza do que vai acontecer. Então, a gente procura, né, normalmente, dependendo do grau da criança, a gente faz um quadro onde tu coloca os horários todos das atividades que eles têm para fazer, para que eles saibam que naquele determinado horário eles têm que comer, naquele determinado horário eles têm que ir para o colégio. Rotina. Exatamente, porque aquilo ali deixa ele seguro e faz com que essa ansiedade diminua. Então diminui às vezes as estereotipias, né? Porque eles têm justamente para se organizar. Então se alguma coisa foge da rotina deles, eles se desorganizam. Né? É aquela coisa que a gente tem com todas as crianças. Na verdade, eu deveria ter esse respeito com todas as crianças, né? Olha, no domingo nós vamos na casa da tua avó, porque é aniversário, porque vai ter fulano. Com a criança, o neurotípico a gente já prepara. O autista a gente precisa preparar ele com mais paciência, entender que ele vai se angustiar antes. Que é normal, porque a outra criança também se angustia, só que a Alina é melhor com essa angústia. Né? O autista é um pouco mais complicado. Então, assim, em sala de aula, eu que sou professora de ciências iniciais, eu vou lá e coloco rotina para todos os meus alunos. Independente. O autista aqui é extremamente importante. E saber que depois da matemática vai ter a ciência, vai ter a geografia, e tal horário é o horário do recreio, que vai ter o lanche. Sentar no mesmo lugar sempre, né? Ou na sala de aula, saber que aquele lugar é dele, ele vai sentar no mesmo lugar, ele vai ter a mesma matéria. Isso eu acho que são coisas que ajudam né, na sala de aula, na nossa vida também. E uma coisa assim, o que nos incomoda muito mais às vezes. Eles podem ter uma hipersensibilidade, ou seja, eles podem ser mais sensíveis à luz, eles são às vezes mais sensíveis a barulho, né? Eles são mais sensíveis às vezes ao toque, né? Algumas crianças com TEA suportam bem toque, outras não. Algumas gostam de se abraçar, outras não. Na verdade, todos nós somos assim, né? Só que a gente consegue ter uma adequação social de demonstrar disfarçar um pouco mais. Eles não, eles são francos. Eles, se não gostam de se tocar, eles vão demonstrar que não gostam. Ou se eles gostam de se tocar, eles vão vir abraçar com vontade. Então, assim,
eles são crianças e pessoas e adultos muito especiais. E na verdade eles precisam de um olhar sensível e de uma escuta sensível. Antes de qualquer rótulo, antes de que é isso, é aquilo, pensar bem o que eu gostaria para o meu filho, o que eu gostaria para mim. Que me escutasse, que me compreendesse. Então essa é a conduta que a gente precisa ter com uma criança, um adulto, um jovem com TEA. Porque, lógico, os casos, né, severos ou moderados, existe como a gente perceber que aquela criança ela foge dos padrões. Os casos mais leves, que nem eu falei no começo, são mais complicados e muitas vezes passam, as pessoas costumam rotular. Porque o autismo, todos eles, independente do grau, eles vão ter movimentos repetitivos de alguma maneira, seja qual for, eles vão ter algum movimento. Eles vão ter a repetição das coisas, assim como eles vão repetir muitas vezes as perguntas, eles vão ver muitas vezes a mesma coisa. E a questão da repetição, muitas vezes, da pergunta é porque, como eles não reconhecem o nosso estado de espírito, ou muitas vezes eles acabam decorando, eles arranjam artifícios para decorar se a gente está triste, está alegre e se a gente está prestando atenção. Então, muitas vezes ele vai te repetir a pergunta porque tu não respondeu da mesma maneira. Porque às vezes a gente, que dia é hoje? Daí eu vou te dizer a primeira vez olhando, prestando atenção, é dia tal. Se eu simplesmente pego e digo, é dia 12 e faço outra coisa, ele vai achar que eu não entendi aquela pergunta, ele vai me repetir a pergunta, até eu falar da mesma maneira. Então, às vezes eles têm surtos, né, que acontecem em lugares públicos, e o que as pessoas muitas vezes de fora pensam? Aquela criança é mal criada, porque o autismo não está no rosto. É uma criança como qualquer outra, né, e tu não vai conseguir identificar. Ou manias. Eu só quero vestir cor-de-rosa, né? Tem gente que não respeita. Isso isso são características que tem que ser respeitadas, né? Às vezes a gente vai tentando tirar aos poucos, mas você não está fazendo mal para ninguém, você não está fazendo, né? Enfim, não está faz parte de ninguém, exatamente. São coisas que a gente pode deixar, não tem porquê. Mas as pessoas têm a mania de usar rótulos e de querer mudar e tem coisas que não vão funcionar. Tu pode gritar com uma criança autista e ele não vai nem entender o que tu está fazendo, porque ele não sabe que aquilo ali é porque tu tá bravo. E muitas vezes eles não entendem. E o importante é assim, pessoas com TEA precisam ser acompanhadas por equipes multidisciplinares. Ou seja, quem pode fazer um diagnóstico de TEA é um neuro, é um psiquiatra. São os profissionais que são habilitados para isso. Fono. Né? Eles precisam, às vezes, de acompanhamento fono, às vezes eles precisam de psicopedagogos, psicólogos, né? Terapeutas ocupacionais, psicomotricistas, muitas vezes precisam. Né? Eles precisam, mas principalmente eles precisam de amor. Sim, porque não é porque eles têm essa dificuldade de relação que muitas vezes as pessoas olham, mas fulano não sente. Fulano não gosta. Ele sente. Ele sente, ele gosta, ele só não consegue expressar e a gente tem que respeitar. Né? Então, na verdade, assim, vamos terminar o vídeo falando da questão de respeito. Vamos respeitar a todas as pessoas, independente. Né? Se não são deficiência, ser neurotípico, qualquer outra coisa. Antes de julgar, a gente tem que respeitar. E sempre procurar informações. E nunca dizer assim, esse aqui é assim, aquele outro vai ser assado. Não, as pessoas não são iguais. É isso, acho. Então, muito obrigada. Tchau, até a próxima. E até a próxima.